Hey galera, sejam muito bem-vindos a mais um programa ID. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cinema e o nosso convidado ele vem trazendo algumas questões super importantes sobre esse universo cinematográfico. E para dar um spoiler um pouco maior sobre o nosso tema, a gente vai falar sobre cinema LGBT. Não sai daí que a gente vai para uma rápida vinheta e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta. Eu vou agora apresentar para vocês o nosso convidado. Ele é um... Vou deixar a apresentação para ele mesmo. Rosa, muito obrigado pela sua participação aqui no ID. E fala um pouco pro pessoal, quem é você? Quem que é Rosa? Bom, eu acho que essa pergunta é engraçada porque a gente sempre pensa em falar sobre trabalho primeiro, né? Mas eu acho que antes de qualquer coisa relacionada com o meu trabalho, eu acho que Rosa é uma pessoa muito sonhadora, muito cheia de fé, que acredita muito no axé, uma pessoa muito ansiosa também, mas que se aventura por meio de muitas artes e muitas expressões. Mas para além disso, eu sou Rosa Caldeira, eu sou um cineasta trans da periferia de São Paulo. Eu faço parte de um coletivo chamado Maloca Filmes. Eu trabalho com cinema comunitário, cinema periférico, e eu acredito que o Nós por Nós é revolucionário, e acredito principalmente que é muito importante a gente ter narrativas faveladas contadas em primeira pessoa para que a gente consiga ressignificar essas vivências. E é isso. Rosa Caldeira basicamente é um sonhador. Maravilhoso. Acho que esse ser sonhador, acho que é importante para todo mundo, né? Pra gente sempre sonhar com algo, sempre ir atrás, se movimentar, né? Fala um pouquinho pra gente, você falou que é um cineasta. Como que é ser um cineasta trans? Como que foi pra você entrar nessa área? Teve alguma dificuldade? Como que foi? Bom, eu acho que a vida das pessoas trans no Brasil, no geral, é muito difícil. Não só pelo Brasil ser o país que mais mata LGBTs e pessoas transgêneros do mundo, mas pelo estigma, pelo preconceito e pela solidão do que é ser uma pessoa trans nessa sociedade que a gente vive. Porque acho que essa solidão, ela se aplica em todos os espaços. Todos os espaços que a gente vai, ou enfim, quando a gente fala sobre espaços mais elitizados, a gente é sempre as únicas pessoas trans naquele espaço. E no cinema não podia ser diferente. Então, tem pouquíssimas pessoas trans que trabalham com cinema. O cinema hoje é um mercado e é uma profissão que é dominada por homens brancos, heterossexuais, cisgêneros, ricos. Então, qualquer coisa que fuja desse padrão, você já é uma minoria dentro da área. Mas se você imagina que mulheres cis são fora do padrão do cinema, mulheres cis brancas são fora do padrão do cinema, imagina as mulheres negras, imagina as pessoas trans, o quanto não é difícil de entrar e existir dentro dessa área. Eu demorei para me reconhecer como artista, porque acho que essa ideia de artista é uma ideia muito elitista e eu venho de uma outra realidade. E muitas vezes a gente da periferia faz arte, mas a gente não consegue se ver nesse lugar. E acho que para eu conseguir me ver enquanto cineasta foi um pulo ainda maior. Porque eu sempre trabalhei com audiovisual, sempre trabalhei com cinema, mas não era um cinema desses homens brancos, ricos, da Globo ou enfim, dessas superproduções. Era um cinema periférico, um cinema transviado, um cinema favelado, um cinema trans. Então, eu acho que a gente ser trans em qualquer espaço da sociedade, e ainda mais um espaço elitizado como o cinema, é sobre a gente criar os nossos próprios espaços, criar as nossas próprias narrativas e fazer um cinema que pareça com a gente, que tenha a ver com a nossa realidade. E não tentar imitar padrões, enfim, que não aceitam a gente, que não cabem a gente. Porque trabalhar com cinema é difícil, no Brasil já. Agora você imagina você sendo trans. Não é
o meu local de fala, né? Mas pelo conhecimento que sempre a gente vê em redes sociais da galera, realmente, ainda mais sendo trans e da periferia, também deve ser, como você falou, que é bem mais difícil, né? Tem pouquíssimas pessoas na área que são trans. É realmente assim. Inclusive, uma coisa que eu queria falar sobre isso é que existem algumas iniciativas de pessoas que estão tentando mudar isso, mas ainda é muito principiante, assim. Eu faço parte, inclusive, de um outro coletivo que chama DAFB, que é um coletivo de mulheres diretoras de fotografia do Brasil e pessoas transgêneras. E esse coletivo ele já vinha tentando mudar um pouco esse machismo e esse patriarcado que é tão presente na área do cinema, especificamente na área de direção de fotografia, que é onde tudo se acentua ainda mais. Mas dentro dessas próprias iniciativas a gente vê, tipo assim, 3 pessoas trans, sabe? No meio de 200, 300 mulheres cis, enfim. Então, realmente é um caminho solitário, mas eu acho que é um caminho muito importante da gente desbravar. Acho que é um caminho muito importante da gente desbravar e se aventurar por ele para que mais pessoas possam ocupar esses espaços, sejam pessoas periféricas ou pessoas trans. Porque se eu tô tendo essa oportunidade, ou enfim, se eu tô podendo experimentar essa possibilidade de existência artística e de experimentação hoje, é porque tem toda uma ancestralidade trans que veio antes de mim e que lutou muito para que pessoas trans pudessem estar existindo, né, tendo o direito de existir, que é tão básico para a maior parte das pessoas, mas que para as pessoas trans é muito negado. Então eu agradeço e saudo muito essa ancestralidade que veio antes de mim e espero poder fazer parte da ancestralidade dos que virão depois. Então acho que é muito importante a gente conversar sobre esse espaço das pessoas trans na sociedade para que a gente consiga de fato, enfim, transformar isso para que mais pessoas possam ter o direito de existir em outros espaços. E aí, como você falou, né? O cinema brasileiro em si ele já não tem tanta visibilidade, né? Se não for aqueles... Que na realidade, pelo que eu dei uma estudada um pouco na faculdade, o cinema, ele veio... O cinema nacional ele ficou mais conhecido na década passada, retrasada, por conta das famosas pornochanchadas, né? Essas comédias bem bizarras. Então, pelo menos eu vejo o cinema nacional não sendo valorizado como deveria, porque a gente tem várias obras boas, né? Ainda mais sendo agora, no seu caso, né, questão do cinema trans periférico, então eu acho que é menos visível ainda, né? O cinema no mundo, enfim, o cinema já é uma arte super de países mega desenvolvidos, né? Então a gente, enquanto país subdesenvolvido, já fica num lugar super difícil dentro disso. Daí, dentro desse país subdesenvolvido, em que a gente já é a periferia do mundo, ainda tem as nossas outras desigualdades internas, sabe? Então, enfim, a gente ainda fala de um sistema, de um governo, de, enfim, uma política que não incentiva esse tipo de arte dentro do nosso país. Pelo contrário, que tem um desmonte disso. Então, é realmente uma situação muito complicada, mas o cinema independente, o cinema periférico, ele existe, ele resiste e ele vem cada vez ganhando mais espaço por conta dessa democratização de acessos a meios de produzir, inclusive com o próprio celular, assim, com essa coisa do YouTube, querendo ou não, isso abre uma possibilidade para pessoas que não estavam sendo cogitadas antes nesse jogo, porque antes as câmeras eram caríssimas, só fazia cinema quem tinha película, que era uma coisa super difícil de filmar. Então agora a gente vem ocupando esses espaços, tomando um pouco de assalto, tentando construir novas narrativas, enfim. Tem muitas possibilidades aí pra gente conseguir ocupar e produzir, não é nada impossível. Ter visibilidade ter visibilidade cinematográfica e ter visibilidade cinematográfica dentro das redes sociais, dentro de muitas plataformas é possível, sabe? O cinema já não é mais aquela coisa tão quadradinha quanto era, por exemplo, na época da pornochanchada. Rosa, conta um pouco pro pessoal de casa a respeito do seu projeto de contar histórias de pessoas trans pelo mundo, né? Levar vamos dizer, essa vivência pra geral, né? Pra galera que não é
dessa realidade, que não é dessa vertente, se eu posso dizer assim, né? E qual que seria a importância desse projeto para você? Bom, eu acho que esse projeto de contar histórias de pessoas trans pelo mundo tem muito a ver com o meu projeto de vida, que é falar sobre essa existência trans, sobre possibilidades de existência trans para além dessa simples sobrevivência, que normalmente é muito o que a gente está preocupado, né? Enquanto pessoas trans no Brasil, historicamente, por ser o país que mais mata pessoas trans do mundo, quando a gente fala sobre ser trans, a gente está sempre falando sobre sobreviver, sobre poder viver. Então, essa coisa do cinema, o poder do cinema de criar narrativas, de contar histórias, de ter o poder de transformar imaginários, é sobre isso, sobre como a gente traz essas vidas, essas vivências para conseguir criar possibilidades de existência para essas pessoas trans. E todo o meu cinema, toda a arte que eu faço, todo filme que eu faço, ele traz um pouco disso, porque ele traz um pouco sobre quem eu sou, né? Então essa coisa de contar histórias transfaveladas pelo mundo é basicamente o meu projeto de vida, que é o que eu quero fazer, que é ressignificar essas vivências, um reolhar sobre essas vivências, para além do que a mídia ou o que o cinema tradicional conta pra gente do que é ser trans, né? Porque eu até brinco que a gente não sabe exatamente essa coisa do cinema de criar imaginários, a gente não sabe exatamente o quanto o cinema cria esses imaginários, né? O quanto esse estigma, por exemplo, das pessoas trans de ser puro sofrimento, dor, drogas, violência, não sei o quanto isso tem um pouco de realidade, mas tem muito das imaginários que o cinema cria também, né? Então como que a gente pode explorar isso? E isso tudo já era uma coisa que estava presente na minha vida, de contar histórias transfaveladas. E agora essa coisa do planeta, de contar histórias transfaveladas pelo mundo, tem a ver com o fato de que eu, enquanto uma pessoa periférica e uma pessoa trans, eu fui aceito para duas faculdades de cinema muito renomadas no mundo todo. E uma na Espanha e outra em Cuba. E eu acabei me vendo enquanto uma pessoa uma pessoa periférica que iria sair do país para estudar fora. Então eu entendi a potência que tinha nisso e peguei toda essa minha ambição de contar histórias da minha realidade e entendi que isso era algo importante, na verdade, para o mundo todo, assim. Então, por mais histórias transfaveladas pelo mundo inteiro, pra gente conseguir expandir essas vivências e construir mesmo um mundo mais justo, um mundo novo, um mundo que consiga ver para além dessas normatividades de gênero que a gente tá tão acostumado que a gente nem percebe que são construções, né? A gente acha que é tudo natural. E essa questão aí de você ter sido aprovado, né, nessas duas universidades aí, né, nessas duas escolas de cinema. Eu vi nas suas redes sociais que você está fazendo uma vaquinha, né? Conta um pouco da vaquinha, como que, se a galera quiser fazer uma doação, como que funcionaria? Como que funciona, na verdade? Eu, enquanto essa pessoa periférica e trans, ter sido aceito nessas duas faculdades, pra mim já é muita coisa, né? Eu sinto que eu já fiz a parte mais difícil. Eu decidi ir para uma escola que chama EICTV, que é uma das melhores escolas de cinema do mundo. E até poucos anos atrás, o governo brasileiro dava uma bolsa para os estudantes para custear o custo de vida dos estudantes nessa faculdade, por ela ser prestigiada internacionalmente. Agora, o governo cortou essa bolsa. Então, eu tô me vendo na realidade de muitos jovens de baixa renda, que é sem apoio do governo, sem apoio da família, a gente tem que dar seus pulos, tem que tentar de outras formas. E por isso eu criei uma vaquinha para que todas as pessoas desse planeta possam me ajudar a conseguir financiar esse sonho, que é um sonho muito meu, mas é um sonho muito coletivo, porque eu acredito que quanto mais pessoas como eu a gente estiver ocupando esses espaços, mais uma sociedade mais justa e com mais pessoas trans e periféricas podendo estar em cargos de liderança, em cargos criativos, a gente vai conseguir. Então eu convido todo mundo para conhecer minha vaquinha. Tá lá no meu Instagram, @roseirando, conhecer minha vaquinha, compartilhar, doar, porque eu preciso muito de dinheiro, e me ajudar a chegar com pessoas que tenham mais dinheiro, que tenham mais acesso, que consigam impulsionar esse sonho.
Bem, eu vou estar deixando o link da vaquinha aqui na descrição do vídeo também, o perfil do Instagram do Rosa e todos os outros links também, né, dos coletivos que ele faz parte, que ele ajuda, vai estar tudo aqui na descrição para vocês conhecerem o trabalho dele e dessa galera toda. Então é isso, galera. Meu muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui. Rosa, novamente, muito obrigado por ter participado, por ter aceitado o convite de estar aqui no programa ID. Meu muito obrigado. Obrigado você por ter me convidado. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que esse foi muito generoso, inclusive, essa coisa da gente espalhar mais essas histórias, enfim, por aí. Então, agradeço muito o convite. Estou muito feliz. Muito obrigado novamente por assistirem o vídeo. Vou deixar os links tudo aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem mais a respeito do Rosa, todos os seus trabalhos. Ainda estamos na quarentena, então se você pode, fique em casa. Se você precisa trabalhar, vá, mas tome cuidado. Vamos se cuidar de uns aos outros. Então é isso, meu muito obrigado e até a próxima.